Boa noite, um abraço fraterno para todos, com muito carinho, com muito amor. Que a bondade de Deus nos abençoe e nos ilumine. Trazemos sempre um abraço fraterno da nossa casa Vinha de Luz para todos os irmãos que encontramos com muita alegria, com muito amor. Que a bondade de Deus nos ilumine sempre. Deus nos abençoe. O nosso assunto de hoje está ligado ao Evangelho, capítulo 19, onde fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Nesse título que nós escolhemos para fazer o nosso estudo de hoje, é uma instrução dos Espíritos, que está no Evangelho, com essa beleza de ensinamento. E nós escolhemos a fé, mãe da esperança e da caridade, nós escolhemos a esperança para a gente trocar algumas ideias, conversar e sentir de perto a beleza desse sentimento. Está ligado a essa trindade de sentimento, a esse campo bendito, que é muito proveitoso para todos nós estudarmos com muito carinho, com muito amor, dos três. O mais importante para nós na tarde de hoje, na noite de hoje, é a esperança, né? Nós vamos tocar nesse assunto em algumas observações do Evangelho, nas instruções dos Espíritos, que é do Espírito Protetor, de 1862, essa mensagem, onde nos fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Nós sabemos que não pode existir esperança sem fé. Nós não podemos contar com esse sentimento sem fé. E a alavanca de tudo isso é a nossa vontade, alimentada a nossa fé com a nossa vontade. Quando a gente se dedica a desenvolver esse sentimento em nós, a primeira coisa é pôr em prática a esperança, que é o nosso futuro de tudo na nossa vida. A esperança é tudo em nossa vida, até na plantação que se faz, em um caminhar, no objetivo de uma estrada longa, atravessar um rio de nado. Todos os problemas da nossa vida, nós precisamos cultivar a esperança acima de tudo e ter fé naquilo que a gente está fazendo para atingir esse objetivo. Numa vida humana, nós encontramos uma trajetória muito grande. Como diz os espiritualistas, é como se estivesse atravessando uma grande floresta cheia de animais ferozes. Mas se a gente tiver confiança e tiver fé, nós vazaremos essa encruzilhada dessa floresta e contamos com o êxito dos nossos objetivos. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Porque quando nós estamos pondo em prática a nossa fé, nós criamos em nossa vida esse sentimento e alimentamos da esperança. Nas horas que praticamos o ato de caridade, nós estamos envolvidos com essa esperança. E é através dessa esperança, como diz Paulo de Tarso, que nós abençoamos os nossos atos diante da justiça divina, que se manifesta pelo nosso sentimento. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar à margem da estrada aquilo que nós abraçamos. A fé é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. É mãe de todos os nossos sentimentos, de bondade, de benevolência, de fraternidade, de solidariedade. Tudo isso está ligado à nossa fé, ao nosso carinho, com muito amor.
Vai ler atentamente o desenvolvimento dos... A esperança e a caridade são corolários da fé, e homens com a fé formam com os homens uma trindade inseparável, como nós lembramos no início. É uma trindade, fé, esperança e caridade, inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor, é a fé realmente que faculta essa esperança, né? No nosso coração. A gente se sente rejubilado de alegria quando a gente vai fazer um exame, até um exame de trânsito, né? A gente fica com aquela confiança, né? Quando uma vez eu fui fazer exame de trânsito, eu fui reprovado 3 vezes. Na terceira vez a pessoa disse para mim, tenha confiança, seja esperançoso, que hoje o Senhor vai passar. E aconteceu de eu me armar com essa confiança. A gente deve lembrar sempre desses momentos. Muito importante. A esperança. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Quer dizer, aquilo que a gente faz com fé, envolvido com esse amor, ultimamente a gente tem procurado estudar bem de perto o que é que representa fé e amor. Porque você pode ter fé para muitas coisas na vida e estar despida de amor. O nosso querido Paulo de Tarso, ele aconselhava que para o ato de caridade ser digno das bênçãos de Deus, era preciso ser envolvido com esse amor, com esse carinho. E nós sabemos que o amor é a voz de Deus em nossa consciência. O nosso querido Emmanuel, no livro Espírito e Verdade, no capítulo 44, ele fala que todas as vezes que nós estamos envolvidos com esse sentimento, com essa beleza, Deus está agindo em nossas mãos, que é a bondade de Deus. Deus é amor. Hoje mesmo eu vi uma pessoa que não era religiosa dizendo: as pessoas estão teimando, querendo caçar Deus nas suas ideias, nos seus pensamentos e em suas realizações, querendo conviver com Deus como se fosse uma pessoa. Mas Deus é um sentimento, Deus é uma luz divina que alimenta as nossas esperanças. E realmente é uma força digna de ser observada, ser estudada com todo carinho, com todo amor. Nós devemos ter essa confiança. E a gente conversando, eu estava falando que quando nós manifestamos dentro de nós esse desejo, essa sinceridade de pôr em prática a bondade de Deus, nós nos imunizamos contra o mal. Como eu já estive lembrando outro dia, nós nos imunizamos, porque pessoas agora na nossa quarentena, agora que nós estamos passando, estão com medo de aplicar um passe. Se você tiver medo de aplicar o passe, você tem medo de pôr em prática a vontade de Deus. Se você tiver medo tem medo de pôr em prática a vontade de Deus. Porque se Deus é amor, nessas últimas obras espíritas, eles estão mostrando que um dos trabalhos mais importantes que a espiritualidade está fazendo agora no momento é o passe. Para as pessoas que estão em aflição, procurar a casa espírita, nessa pandemia que chama-se depressão e ansiedade, aplicar um passe. E a casa espírita receber e aplicar o passe tão natural quanto a gente vinha aplicando antes, sem medo. Não é para a pessoa se assustar com isso, pensar que vai contagiar o outro ou ser contagiado, não. Se você duvidar isso, você está questionando a sua fé. Você não está acreditando nessa centelha divina. Essa centelha divina, o nosso magnetismo, ele muda.
Como eu lembrei do moço que não era religioso, que disse que é uma essência, é um amor, é um magnetismo que volita pelo firmamento e chama-se Deus, até na folha que cai, e assim também se manifesta no nosso, através do nosso sentimento. Nós que estamos envolvidos com a doutrina dos Espíritos, como diz o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, nós devemos depositar toda a confiança naquilo que nós estamos fazendo, envolvido com esse sentimento, nesse hálito divino que chama esperança, né? A esperança, a caridade e o corolário da fé formam essa trindade. Não é a fé que faculta a esperança, é a realização do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperareis? Se você não tiver, você vai aplicar o passe à distância. A gente não vai abrir dentro das condições a nossa casa de oração. A gente não vai oferecer a nossa confiança, porque, por exemplo, eu e você, nós somos espíritas. Estamos sendo submetidos ao teste. Para saber se nós vamos passar nesse teste, é preciso que a gente tenha coragem de encarar isso com fidelidade a Deus. Aí a gente, quando chegar agora na hora, a gente recua. A gente vai recuar. Não. Nesse capítulo, a gente vai encontrar, aqui no capítulo 19, a gente vai encontrar também essa firmeza, como está dizendo. Não é a fé que te dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso conhecimento e, portanto, o vosso amor? Se você não testemunhar isso, precisa que a gente testemunhe. Ultimamente eu tenho aconselhado por onde ando a ler 3 capítulos do Evangelho, 19, 20 e 24. Esses 3 capítulos do Evangelho, todo espírita deve ler, deve estudar, deve meditar, principalmente o 20. Quando fala sobre a missão dos espíritas, no item 4 e no item 5, que fala sobre os trabalhadores do Senhor. Nós devemos acordar para isso. Nós estamos vendo muitas casas espíritas de portas fechadas, mas nós estamos sendo submetidos a um teste. Em amanhecer de uma nova era e agora no rumo da transição planetária de Manuel Filomeno de Miranda, eles estão mostrando que nós estamos sendo procurados, porque nós conhecemos mais. Nós temos certeza da imortalidade da alma. Nós temos certeza dessa convicção divina. Eles estão mostrando isso até no capítulo 4 dessa obra do Mundo em Transição. Por quê? Se a gente está dentro da casa, passamos 10, 15 anos estudando e fechamos os nossos braços, não temos coragem de aplicar um passe, de abraçar um irmão, até para cumprimentar de mão fechada, nós estamos negando. Nós não estamos tendo consciência da nossa fé. E no Evangelho está dizendo que para se pôr em prática é preciso que se tenha coragem. Mas não é uma coragem temerosa, não. É uma coragem sem temor. É uma coragem de peito aberto, é uma coragem de gratidão. Aí o nosso querido Bezerra de Menezes e os nossos irmãos Manuel Filomeno de Miranda, eles pedem encarecidamente que a gente trabalhe com uma irrestrita confiança na nossa oração, porque a nossa oração alimentada por essa esperança viva de nossa alma, ela imuniza as pessoas que vão receber o passe. Aí ele lembra que nos hospitais existem médicos que eles trabalham por amor, e esse amor está transformando as células doentes dos enfermos em células naturais. Mas nós aqui estamos sendo submetidos ao teste. Todo instante e toda hora nós estamos sendo submetidos ao teste. Com medo de abraçar, com medo de dar a mão, com medo de aplicar um passe.
A minha casa, como eu já falei, ela está aqui aberta, com todo amor, com todo carinho. Há pessoas, mas não pode abusar, não é abusar, é coragem que eu tenho, dessa confiança. Diz Emmanuel que é melhor a gente ser surpreendido agindo no bem do que se acovardando. É melhor, não é? E nós temos que trabalhar em cima disso, a esperança e a caridade. Inspiração divina, a fé desperta todos os instantes nobres que encaminha o homem para o bem, todos os instintos nobres. A fé, quando você está preocupado em agir, aparecem 1000 maneiras de você ajudar quem sofre. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, não é possível, está aparecendo tanto serviço. Eu estou com um companheiro agora e está aparecendo 1000 serviços dentro da casa espírita para ele. Ele está encantado, porque ele pediu a Deus para ser útil. Ele pediu a Deus para pôr em prática a vontade de Deus. Até nas nossas orações eu gosto de dizer, Pai, usa-nos como instrumento do Teu amor. Eu lembro muito do nosso querido Francisco de Assis. E ele sempre fala, faz de mim o instrumento de... Quando a gente toma para nós esse sentimento, e a pessoa diz, mas era Francisco de Assis. Você não é Francisco de Assis, mas pode se tornar, como outros se tornaram. Os discípulos de Jesus, na época de Jesus, tiveram dificuldade, mas quando Jesus se afastou deles, eles abriram a guarda para servir a Deus, até serem apedrejados. Nós, agora, na atualidade do século XXI, nós estamos fugindo, nós estamos nos omitindo, com medo de quê? Da morte não, porque nós somos espíritas. Nesse livro, No Rumo da Transição, está mostrando que nós, se a gente estiver nessa existência agora, fazendo um trabalho digno da bondade de Deus, nós vamos dar continuidade a Ele para a regeneração do planeta. Nós vamos desencarnar, cumprir com a nossa tarefa, desencarnar, voltar ao mundo espiritual e voltar de novo à Terra. Nós não vamos ser banidos, porque nós vamos ser aproveitados para dar continuidade a esse trabalho divino que está sobre as nossas mãos. Ninguém pense que foi chamado por acaso, né? Todos nós que temos qualquer tarefa, nós fomos chamados porque nós temos compromisso. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre os alicerces inamovível, quer dizer, ter firmeza. Seja mais forte a vossa fé do que o sofisma e a zombaria dos incrédulos. Tem pessoas que estão criticando agora, não quer abrir a casa. Tem pessoas que não querem abraçar. Você é maluco? Tem pessoas, eu vejo 2 pessoas, um vem e me abraça, o outro não abraça com medo. Ora, se eu estiver envolvido com essa convicção, em vez, como diz o nosso querido Francisco de Assis, em vez de eu contagiar com a doença, eu vou iluminar a vida dele. Nós vamos contagiar ele com o amor divino, que é totalmente diferente. O sofisma dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. Quer dizer, se a gente não partir para a luta com essa destemor, com esse júbilo, a gente não desafia. Se a gente se acomodar, não, fulano me aconselhou que eu não faça isso, e eu vou me acautelar e não vou fazer. Então a gente deve ter um cuidado todo especial. Então a gente tem que se acautelar? Não. A gente tem que desafiar. Agora há poucos dias a pessoa me aconselhou que eu não abuse, que eu estou abusando, mas eu não quero aceitar. Eu quero aceitar que eu estou confiante naquilo que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo.
lendo mais uma vez, seja mais forte a vossa fé do que o sofisma da zombaria. Aquelas pessoas que... Nós temos pessoas que estão um mês para vir aqui na nossa casa, pessoas espíritas, com 20, 30 anos de doutrina espírita, e não vêm com medo de contagiar ou ser contagiado. É difícil da gente chegar a bom senso, né? Minha esposa ultimamente tem até questionado, parece que é um teste. É um teste. Essa pandemia está pondo a gente em teste, porque as outras casas religiosas, catolicismo, evangélico, está tudo aberto. Tudo aberto, e tem deles que nem usam máscara. Eles estão confiantes, né? Na bondade de Deus. Nós estamos sendo submetidos a esse teste. A fé sincera é empolgante e contagiosa. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo que não deseja tê-lo, enquanto palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem escuta. Quer dizer, nós devemos ter convicção. Aonde fala desses capítulos da gente se rejubilar nessa obra da transição. O mundo está precisando de nós. Não é Amanhecer de uma Nova Era, no capítulo 9, que você gosta muito, né? Amanhecer da Nova Era, capítulo 9. Ele está mostrando que é para nós, espírita, um desafio. O título do capítulo é esse. Não é um desafio? É um desafio. É para nós, espírita, um desafio. Temos fé ou não temos? Partimos para servir a Deus ou recuamos? Então nós precisamos de ter essa coragem, né? Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutires nos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, que lhes demonstrai o merecimento da fé. Pregai pela esperança firme, para lhes dardes haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. E para fazer isso é preciso que a gente alimente dentro de nossas almas essa esperança viva. Essa esperança viva. Jesus era Jesus, mas ele disse para a pecadora: vais e não peques mais. Aquele sentimento daquele orvalho de esperança contagiou aquela alma e ela não errou mais. Ele falou com Pedro com sentimento de mágoa, como se ele tivesse magoado, mas era Pedro que estava. E disse: Pedro, tu vais me negar, que ele precisava da fidelidade. As palavras, ele tinha certeza, Pedro tinha certeza que estava errado. Levou poucas horas, ele foi surpreendido e ele acordou para a realidade. Dali em diante ele confiou nas palavras de Jesus e alimentou essa esperança no seu coração para pôr em prática essa beleza divina. Pregai pela vossa esperança firme, todos que seguiram Jesus. O João, evangelista, foi condenado a ser derretido no tacho de azeite e se imunizou contra o azeite quente. O João evangelista, dos discípulos de Jesus, o único que morreu, desencarnou de velhice, foi só João o evangelista. Os demais todos foram torturados. E a gente nota que nós precisamos desenvolver na nossa vida esse hálito de esperança, essa beleza. Tende, pois, fé, com ela contém o belo e de bom, que é essa beleza da esperança. Quando a gente planta, um agricultor, ele planta, fica esperando, em plena seca do Nordeste, que vai brotar e vai produzir. Quando a gente constrói uma casa de oração, a nossa casa de oração está indo para 14 anos de idade, mas a quantidade de criaturas encarnadas e desencarnadas que já ajudou, nós não sabemos, é infinita.
a beleza de Deus, mas a esperança, segundo o nosso querido Fabiano de Cristo, era para aquela casa ser uma fonte de luz. Laogéia, por exemplo, aquela casa que cada dia está crescendo, com aquele dinamismo, com aquela alegria, mas é preciso que essas pessoas que estão dentro da casa são coração vivo. Ser espírita é ser cristão. Ser cristão é alimentar essa esperança viva em nosso coração. Ele contém o belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. É cega, filha da cegueira. Amai a Deus. O amor é o desprendimento. Fazer sem especulação. Fazer como a flor que desabrocha. Fazer por fazer. Eu vou fazer porque eu quero ver o outro feliz. É a coisa mais linda que existe. Nós não devemos exigir gratidão de ninguém. Quando a gente tiver conquistado essa beleza, o nosso coração se enriquece de esperança e nós pomos em prática a vontade de Deus, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente põe em prática com essa beleza, porque ela brota em todos os nossos sentimentos. Nós temos, da nossa querida Joana de Ângeles, nós temos no livro Diretrizes para o Êxito, nós temos o capítulo 25, que fala sobre a esperança. E aí ele fala, quando o indivíduo se encontra na encruzilhada da decisão, de decisões importantes, é a esperança que emula a seleção do caminho a seguir, quando os céus se apresentam borrascos e ameaçadores. É a esperança que anuncia a caridade vitoriosa, que logo chegará. Quer dizer, a esperança é aquele eflúvio santo, divino, nas nossas almas, né? A gente fica tão feliz que a gente não acredita que existe nada errado em volta de nós. Nós tínhamos um companheiro que servia aqui, que foi presidente da minha casa, do orfanato da minha casa, que ele levava umas bolsas para os pobres. E ele chegou lá, encontrou o pobre com o terreiro, lá no Rio da Prata, terreiro todo varrido. As cadeiras que tinha no terreiro eram histórias de madeira, uns pedaços de pedra, de tão pobre a casinha de estuque, caindo os pedaços. Mas ele estava rejubilado de alegria. Aí o Adilson perguntou a ele por que é que ele estava tão feliz. Diz que eu estou recebendo uma parcela da minha aposentadoria, não vou precisar mais receber a bolsa, eu tenho um vizinho que eu sempre tive vontade de ajudar e não posso. E eu quero que o senhor passe a bolsa minha para ele. Com o coração cheio de confiança, de esperança, ele passou o donativo que ele tinha, pobrezinho, para aquele que era mais pobre do que ele. Quer dizer, você se esquece. Quando a gente que está com o nosso coração rejubilado de alegria, a gente se esquece do que tem em volta. Hoje mesmo eu estava falando, lá onde eu estou fazendo uma ginástica, eu estava falando disso, eu gosto de viver. Só viver é a minha alegria. A coisa que mais eu espero da minha vida é alegria. Quando eu amanheço o dia, eu digo, agradeço a Deus de todo o coração por mais uma noite. Que eu tenha um dia repleto de felicidade, cheio de luz em meu caminho, para ajudar todos aqueles que encontrar na minha trajetória. A minha esperança é essa. E eu venho cultivando isso há muito tempo. A esperança que propõe novos tentames, a fim de tudo se modifique, quando a morte domina ou arrebatando os seres queridos da consequência física, da convivência física, deixando quase impreensível a esperança do reencontro que alenta ou no prosseguimento da marcha. Quer dizer, a esperança dá prosseguimento, até quando a gente desencarna. Se a gente desencarnar duvidoso, sem confiança, a gente vai encontrar dificuldade, vai encontrar transtorno, porque nossos transtornos já estão sendo
cultivada aqui na terra. A esperança é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o acompanhante, causando-no cansado no rumo que parece não ter fim. A gente na vida tem hora, tem pessoas que estão desanimadas, né? Constitui todo tipo de sofrimento para o corpo durante a vida. Quando chega no fim da idade, ele fica sem esperança. E é preciso que a gente estimule nós, espírita, não passamos por essa situação agora, fechamos a nossa porta, não vamos receber a visita, não vamos dar esse testemunho. Aí voltamos de novo ao Evangelho. Precisamos ter confiança no que estamos fazendo. Ninguém consegue agir às alturas da montanha enquanto encontra no sopro e não for guiado pela esperança. Todos nós, por mais difícil que seja, a gente deve alimentar sempre essa beleza em nossas almas. Não devemos ter... E outra coisa, o pensamento do bem que nós alimentamos e cultivamos, ele nos dá essa beleza. Como muitas vezes a gente diz, gente, não sei por que eu fui protegido, porque a bondade de Deus sabia que a gente ia ser útil no futuro, não é? Ele está esperando pela minha tarefa, a sua, então a bondade de Deus nos protege, a gente tem que ter confiança. A esperança é fundamental em qualquer cometimento que fortalece o entusiasmo. Nós devemos ter esse, como diz o nosso falangeiro de Francisco de Assis, irrestrita confiança. Eu tenho usado muito essa palavra, eu achei linda. Irrestrita confiança, uma confiança sem limite, uma confiança sem limite, ter essa certeza absoluta. Eu lembro daquelas pessoas que procuravam Maria de Nazaré e às vezes elas iam cadavéricas para receber essa ajuda e quando chegava lá era agraciadas com a cura, né? Muitos. O nosso querido Frei Fabiano, ele tinha tanta confiança, aquele rapaz que estava tomado pelo espírito obsesso, que estava obsidiando o rapazinho, todo quebrado, todo mordido, amarrado em 3 cordas, sem condição de ser solto, que tinha que ser puxado para cada lado, porque ele atacava as pessoas. Frei Fabiano, pela confiança que ele tinha, ele disse, solta, deixa ele vir falar comigo. E o pai dele disse, Frei Fabiano, eu não me responsabilizo. Ele disse, eu me responsabilizo. Me emociona quando eu lembro dessa passagem. E o pai de família soltou o filho que estava sofrendo esse ataque obsessivo e o filho caiu em lágrimas, porque a beleza do contágio, do magnetismo de Frei Fabiano sensibilizou. Nós também cultivamos esse mesmo sentimento. Se a gente cultivar essa confiança em nosso coração, nós também temos essa confiança. Uma certa vez eu tive diante de um senhor que ele se relacionava com os espíritos sofredores em benefício próprio, para tirar proveito. E esses espíritos não queriam me ver nem pintada a ouro. E quando foi um dia eu saí e ele pensava que eu tinha ido embora. Quando eu ia embora, ele trabalhava comigo, ele tocava-se a beber. Aí quando ele tocava-se a beber, ele se envolvia com esses espíritos. Aí quando eu cheguei, o espírito rangeu o dente e começou a pegar na mesa grande para quebrar. Mas quando eu me aproximei dele, que ele sentiu a minha vibração, ele tremeu e começou a chorar, porque ele disse, você pode, e destrói a minha fortaleza. Eu tenho tudo para te quebrar, mas não posso.
porque eu não posso me aproximar de você. Que a gente nota quando o coração está armado dessa beleza divina, nós somos igual ao nosso querido Frei Fabiano, igual Francisco de Assis, que abraçava os leprosos. É uma das virtudes teologais elegida pela excelência do seu significado, companheira da fé e da caridade, da esperança, sem cujo vigor aqueles perderiam a vitalidade de que se deve resistir. Nós revitalizamos o nosso corpo com essa energia. O magnetismo, Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra No Rumo da Transição, ele está pedindo para que a gente valorize a força do nosso pensamento. Estude mais a mediunidade. Estude a força do pensamento. Ele diz que a esperança é a significativa presença do amor, sustentando os lidadores do bem e da verdade, levantando o desfalecido na luta que deve prosseguir até a vitória total. Nós devemos alimentar, o outro não tem, mas você tem. Se a pessoa chegar perto de você contagiado com essa doença, você está imunizado. Mas é preciso que a gente alimente essa confiança. Essa confiança. Porque esse magnetismo, como diz Manuel Filomeno de Miranda, esse magnetismo, ele muda a forma de atuar. Ele é uma força poderosa magnética, né? Essa força magnética, assim como na Gruta de Lourdes, em outros lugares, ela operou, ela continua operando. Existem pessoas curando enfermos dentro dos hospitais. Existem os que estão destruindo, nós estamos sabendo. Tem centenas de pessoas trabalhando contra, odiando os enfermos, deixando abandonado. Mas tudo isso está dentro da lei de causa e efeito. Ninguém recebe, ninguém colhe a semente que não plantou. Todos nós estamos colhendo o que plantamos. Tomado de infinita compaixão e de misericórdia, ele acenou com esperança na sua volta futura, Jesus. A compaixão de Jesus pela dificuldade do mundo, nós estamos vendo agora essa dificuldade que nós estamos passando. Então precisamos dessa esperança, esteve presente nos seguintes períodos da história. Em vários momentos da história nós encontramos. Precisamos alimentar esse magnetismo divino, alimentado pela nossa esperança, e dar o testemunho da nossa fé dentro das nossas casas de oração. Não se fechar, abraçar, beijar, e abraçar com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão a Deus. Que a falange bendita dos nossos irmãos franciscanos que vem trabalhando de todos os instantes e toda hora, nos alimenta essa esperança viva em nosso coração, para realizar esse nosso sonho alimentado pela nossa esperança viva, cultivando o amor de Deus em nosso coração. Muito obrigado, um abraço, né, para todos. Tá bom? Que Deus nos abençoe.